Argentinos revelam negociação entre São Paulo e Luca Orellano, uma das joias do Vélez Sarsfield. No vídeo de hoje do canal do Nicola, te conto o que o São Paulo diz a respeito desses boatos. Bora falar também sobre um atacante das categorias de base do Corinthians que encantou Vitor Pereira e pode se tornar a solução dos problemas para a camisa 9. Bora falar também sobre o Flamengo, que perdeu mais uma. Pior campanha do Campeonato Brasileiro em bastante tempo e a zona do rebaixamento batendo na porta rubro-negra. Vou falar também sobre o Atlético Mineiro e a pressão para a demissão de Turco Mohamed se torna cada vez maior. Para completar as últimas do mercado de transferências, novidades sobre Palmeiras, sobre Cruzeiro, Santos, a tentativa de Marcelo de comprar o Santa Cruz agora com proposta, além de uma série de outras coisas, você não perde por esperar. Antes, deixa eu só me apresentar, sou Jorge Nicola, jornalista esportivo e tenho o maior prazer em receber você no canal. Ótimo domingo para todos, se curtiu o vídeo não esquece de deixar like e de se inscrever no canal, apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se, combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, casa de apostas esportivas, que permite a você se dar bem de segunda a segunda. Nesse domingo, 4 jogos do Campeonato Brasileiro com cotações bem legais, começando por Goiás e Ceará, empate pagando R$ 3,14. Já para São Paulo e América, se der São Paulo no Morumbi, R$ 1,70 para cada real apostado. Curitiba e Palmeiras, o Coxa que está invicto em casa pode garantir a você. Em caso de empate, R$ 3,68. Para completar Fortaleza e Atlético Paranaense, o Leão precisa vencer e se isso acontecer, você embolsa R$ 1,86. Você não vai ficar fora de todas essas, né? Para participar da 1xBet é bem simples, pega o link que eu vou deixar no comentário fixo, já faz seu cadastro e não esquece de usar o cupom NICOLA para ter direito a 100% de bônus do valor do seu depósito. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias. Palmeiras tenta acabar com um jejum de 25 anos sem vitória contra o Curitiba no Couto Pereira. Esse é um dos tabus em jogo na partida desse domingo. Já contei para vocês que o Curitiba ainda não perdeu no Campeonato Brasileiro como mandante, tinha 100% de aproveitamento até o empate com o São Paulo, mas segue sem derrotas. Por sua vez, o Palmeiras, o grande favorito ao título do Campeonato Brasileiro, vai tentar quebrar mais essa façanha e derrubar esse tabu de 25 anos sem vencer seu rival. Seguindo com o giro de notícias, contar que o Cruzeiro completou ou alcançou 59 mil sócios torcedores durante a madrugada. Número bastante expressivo e alguns meses atrás impensável. Ronaldo, quando chega à Raposa, estabelece a meta de 100 mil sócios torcedores. Ele queria ter 50 mil até a metade do ano e o torcedor do Cruzeiro garantiu isso de forma bastante antecipada. Só para lembrar que o recorde na história do programa de sócios torcedores do Cruzeiro é de 78 mil em 2016. Imagino que ainda nesse ano esse recorde será batido. Para fechar o giro de notícias, quero falar sobre o Santos, que voltou a não vencer empate em 1-1 contra o Atlético Mineiro no Mineirão. São 6 jogos sem vitória, com 5 empates e uma derrota, mas especificamente esse jogo contra o Galo demonstrou um Santos bastante interessante, especialmente na etapa final e se utilizando e aproveitando do talento de vários meninos. Juan marcou gol de pênalti, Ângelo entrou bem depois de um longo e tenebroso período de recuperação, outros atletas formados nas categorias de base deixando ótima impressão e o trabalho do Bustos, apesar da falta de vitórias, vai demonstrando um desempenho melhor do que os resultados. Bora falar agora sobre Marcelo, ex-lateral esquerdo do Real Madrid. Ele está livre no mercado e ainda não decidiu onde é que vai jogar. Mas enquanto trabalha essa possibilidade, o Marcelo também estuda a chance de assumir um clube. O interessado é o Santa Cruz e dizem, isso eu ouvi de um conselheiro importante do Santa, que o Marcelo já ofereceu cerca de 200 milhões de reais para a aquisição da Sociedade Anônima do Futebol do Fortaleza. Esse projeto é meio embrionário, por exemplo, só a título de curiosidade, o presidente do Santa hoje é radicalmente contrário à SAF, embora exista muita pressão dentro do conselho de torcedores para que o Santa seja negociado. E em meio a tudo isso, já começam a existir rumores e o principal é de que Marcelo está disposto a gastar 200 milhões de reais. O presidente do Santa, que é contrário à SAF, diz que só vende se o Santa tiver 300 milhões de reais em receita, além do novo dono assumir os 270 milhões de reais de dívida, ou seja,
se o Marcelo ofereceu 200 a pedida do presidente do Santa, entre dívidas e receitas e investimentos, é quase 3 vezes maior, algo incompatível com a realidade. Prometo ficar de olho nessa história e tendo qualquer novidade a respeito do Santa Cruz e a possibilidade dele virar SAF, eu conto para vocês. Combinado? Bora falar agora sobre Lukaku do Corinthians. Calma, comparação é exagerada, mas preciso te atualizar ou contar uma novidade importante. O Corinthians só vai poder contratar um centroavante a partir de 18 de julho, é quando a janela de inscrições no futebol brasileiro reabre. E durante esse período você vai ver que Vitor Pereira dará várias oportunidades para Felipe Augusto, menino de só 18 anos de idade, centroavante forte, rápido, bom cabeceador e extremamente perigoso dentro da área. O apelido dele dentro do Corinthians é de Lukaku por conta das semelhanças físicas. Atleta de 1,88 m, que ao mesmo tempo em que é grande consegue ser ágil. Centroavante típico. O Vitor Pereira traçou a seguinte estratégia em relação à ausência do jogo, que teve seu contrato rescindido de forma definitiva. Ele conversou nessa semana com o Roger Guedes e conseguiu convencer o Roger a, pelo menos até 18 de julho, atuar como um camisa 9. Mas ele não será a última ou a única opção. O Felipe vai ser mais utilizado durante esse período, tem deixado excelente impressão, não só no Vitor Pereira, como em todos os membros da comissão técnica. A história desse menino, o Lukaku da base do Corinthians, é interessante. Ele está há bastante tempo no clube. Na temporada passada, por exemplo, com 17 anos de idade, atuou no Sub-17, no Sub-20, no Sub-23 e também no profissional. Foram 4 partidas. Nesse ano, mais 2 partidas pelo time de cima. Chegou a ser titular absoluto da Copa São Paulo de Juniores. Já havia, inclusive, sido convocado para a Seleção Brasileira Sub-17. Existe muita admiração dentro do Parque São Jorge em relação ao futuro do atleta, que já é agenciado por Giuliano Bertolucci, o principal empresário do futebol brasileiro no mundo. Só antes de acrescentar ou de completar as informações do Corinthians, queria te atualizar que esse menino, com os 4 jogos do profissional do ano passado, mais 2 jogos no profissional desse ano, já se valorizou e chamou até a atenção de clubes do exterior, mas não há nenhum interesse do Corinthians em negociá-lo. A ideia é utilizar o Felipe como titular no time principal, dar rodagem para ele, para também ter um lucro esportivo. Bora falar agora sobre uma joia do Vélez Sarsfield que pode ir parar no São Paulo. Informação que vem da Argentina, do jornalista Ramita Braz, diz que o São Paulo fez proposta ao Vélez Sarsfield pelo atacante Luca Orellano. Já ouviu falar sobre ele? Veste a camisa 10 do Vélez, mas é um ponta direita, rápido, ofensivo, driblador e de ótimas finalizações de média e longa distância. Também, de acordo com o jornalista, a proposta foi de 4,5 milhões de dólares ou 22,5 milhões de reais por 50% dos direitos econômicos. Cifras parecidas ao que o São Paulo desembolsou no ano passado em relação ao Rigoni. Esse atleta está no time principal do Vélez desde 2019. O Vélez tem fama de ser um dos principais celeiros de craques do futebol argentino. Nesse período, no time de cima, já são 88 jogos, com 11 gols e mais 13 assistências. O Orellano é hoje o principal garçom do Vélez na Libertadores da América, são 3 passes para gols. Antes de gravar o vídeo, conversei com o dirigente da minha confiança dentro do departamento de futebol do São Paulo e ele assegurou que não existem negociações, que o Orellano já foi um dos nomes pensados, uma das especulações, mas que o São Paulo hoje não se encontra com capacidade financeira de fazer um investimento desse tamanho. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos para entender como é que essa história se sai, mas fiquem de olho nesse atacante argentino, muito bom atleta, seria certamente um reforço para atender aos desejos de Rogério Ceni, que estabeleceu esse jogador de velocidade pelo lado do campo como uma prioridade máxima quando o assunto é contratação. São Paulo busca um ponta, São Paulo quer mais um centroavante para ser uma sombra para o Caleri e também busca um primeiro volante com capacidade de proteger o sistema defensivo. Quem conhece o Orellano, escreve no comentário para deixar a opinião. Fechado? Bora falar agora sobre a situação de Turco Mohamed, o treinador do Atlético Mineiro, muito contestado por torcedores e agora também por parte da diretoria. Mais nova motivação diz respeito ao empate contra o Santos em 1-1 no Mineirão. O Atlético fez um bom primeiro tempo, fez 1-0 com o gol do Savinho, teve chance de fazer o 2-0. Na etapa final, o Lucas Pires acabou expulso.
foram quase 40 minutos do Galo com um a mais em relação ao Santos. E o que se viu foi um gol do Santos, marcado pelo Juan de pênalti aos 39, e mais duas grandes chances para o Peixe virar a partida nos acréscimos. Por conta de tudo isso, ao final da partida, muitas vaias, xingamentos e protestos totalmente direcionados ao trabalho do treinador argentino, que emplacou 3 partidas sem vitória, são 2 empates contra o Palmeiras e o contra o Santos, além da derrota para o Fluminense por 5-3 no meio de semana. Vários torcedores do Galo vieram me perguntar se existe a chance de o Turco Mohamed ser demitido nesse domingo. Vou insistir na informação que eu já tinha apresentado para vocês. O Turco segue com prestígio junto à cúpula do futebol e também em relação aos 4 R's. Esse risco de demissão pode vir a ser uma tendência nos próximos jogos. Se a falta de resultados aparecer ou continuar, certamente aí sim ele pode ser demitido. Próximos jogos do Atlético não são simples. Ceará fora de casa pelo Campeonato Brasileiro, Flamengo em casa pelo Campeonato Brasileiro, Flamengo em casa pela Copa do Brasil. Depois tem um confronto contra o Fortaleza, novamente pelo Brasileiro, e contra o Emelec na Libertadores da América. Esse jogo contra o Emelec é na condição de visitante. Turco precisa de respostas rápidas, urgentes. O time precisa voltar a pontuar, fazer 3 pontos com vitórias. Senão, o argentino vai acabar sendo demitido. Vale a lembrança de que a multa rescisória em caso de demissão é de 2 milhões de dólares ou algo na casa dos 10 milhões de reais. Depois da partida, Turco foi perguntado sobre sua situação e disse o seguinte, abre aspas, em relação à pressão. É normal quando os resultados não aparecem. Estou preocupado pela situação, mas tranquilo porque há um ambiente muito positivo dentro do clube que quer mudar essa situação. Fecha aspas. Você que é torcedor do Galo, use o espaço para comentários para dizer se você demitiria Turco Mohamed ou não, tá? Bora fechar o vídeo para falar sobre outro grande clube, favorito a títulos, em crise. O Flamengo teve a estreia de Dorival Júnior na noite desse sábado, mas nem isso foi suficiente para mudar o padrão de jogo do time, que perdeu para o Internacional por 3-1 no Beira-Rio. Logo no começo da partida, o Inter abriu o placar, 1-0, gol do Wanderson. Aos 22, o mesmo Wanderson fez 2-0. O Flamengo começou a reagir na etapa final, gol marcado pelo Andrés Pereira aos 13 do segundo tempo. E já nos acréscimos, aos 47, em cobrança de pênalti, o Pedro Henrique deu números finais ao jogo, 3-1 para o Internacional. Terceira derrota seguida do Flamengo, que não vence há 5 jogos, ou melhor, que já tem 5 derrotas em 11 jogos do Campeonato Brasileiro. É o pior início do Flamengo no Campeonato Nacional desde 2015. O Flamengo não perdia 3 jogos seguidos no Brasileiro desde 2017. Vai colecionando estatísticas ruins e vai se aproximando da zona do rebaixamento. Hoje, o Flamengo é o 15º colocado com 12 pontos em 11 rodadas. Já se sabe que o Flamengo vai terminar a rodada em 16º. Isso porque na segunda-feira se enfrentam Botafogo e Avaí, e independentemente do resultado, ou um ou outro vai ultrapassar o Flamengo. Dessa maneira, é possível afirmar que o Fla vai estar muito, mas muito perto da zona do rebaixamento, uma única posição à frente do Z4, algo incompatível com um clube com receita de R$1 bilhão por temporada e com uma folha superior a R$25 milhões por mês. Dorival Júnior, após a partida, disse o seguinte, abre aspas, precisamos mudar nosso comportamento em campo, saindo um pouco do perfil, para que encontremos novamente um caminho. Precisamos fazer algo diferente. Fecha aspas. Eu esperava uma reação do Flamengo. Depois da mudança do Paulo Souza, era muito claro que os atletas não queriam o treinador português. O técnico foi embora e ainda assim o futebol continuou bastante ruim. Preocupante o momento do Flamengo, até porque daqui a pouquinho teremos decisão de mata-mata com Copa do Brasil e Libertadores da América. E aí, o Flamengo ainda tem reação? Tem oportunidade de brigar pelos títulos ou vai ficar brigando para não cair? Quero saber a sua opinião. Use o espaço para comentários. Se curtiu o vídeo, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Se inscreva também no nosso canal de cortes. Quando a gente bater 90 mil inscritos por lá, vou fazer sorteios de Pix para vocês, tá bom? Mais tarde tem live do Nicola, aquela tradicional live de domingo. Abraço, bom domingo para todos. Tchau, tchau.